Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e ouvintes, esta noite abençoada de domingo, meus amados, o Espírito do Senhor tem tocado em meu coração para levar até vós uma palavra de edificação. Sem perca de tempo, abra a sua Bíblia comigo, meus amados, no Evangelho do Senhor Jesus, ao qual escreveu Lucas, no livro de Lucas, amém? Capítulo 18, vamos juntos meditar uma rápida palavra nesta noite abençoada. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Carlos Nataniel, da igreja IPM JC. Deus que abençoe, para mim é um prazer, aleluia, estar entrando dentro da tua casa, né? Louvado seja Deus, através via internet. Amém, meus amados? Capítulo 18 de Lucas, o versículo 9, está escrito: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Lucas 18, versículo 9, para a tua meditação. Meus amados irmãos, Igreja do Senhor Jesus, aqui neste texto, a parábola do Senhor Jesus, que vai falar do fariseu e do publicano. Nesta parábola vamos encontrar dois homens, a saber, um fariseu e um publicano. Meus amados irmãos, Jesus, ele contou esta parábola para os irmãos, porque, meus amados irmãos, ali tinha um problema no meio dos irmãos. E este problema que estava acontecendo ali, meus amados irmãos, aleluia, era que tinham pessoas ali, né, que confiavam em si mesmo e eles estavam se considerando mais justos do que os outros. Meus amados irmãos, aí está o perigo na vida de muitas pessoas, que apesar de viver a doutrina, apesar de gostar da verdade, viver à luz da palavra, meus amados irmãos, aí está o perigo dessas pessoas serem reprovadas. Quantas e quantas pessoas que ensinam a palavra, têm seus ministérios e eles consideram melhor do que os outros. Eles consideram que o ministério deles é melhor do que os dos outros. Pessoas que estão se exaltando, pessoas que desqualificam o próximo. Meus amados irmãos, aqui nesta passagem, Jesus poderia desqualificar, né? Poderia desqualificar aqueles que estavam se considerando mais justos, não é verdade? Jesus poderia desqualificar, mas Jesus, ele entrou pela palavra, contando esta parábola para aqueles que estavam ali se exaltando, achando que eram mais justos do que os demais. Ele começa contando esta parábola que dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano, versículo 10. Ambos foram para o templo para orar. Meus amados irmãos, quantas e quantas pessoas, né, aleluia, não estão sabendo entrar na presença de Deus em oração. Não estão sabendo, aleluia, colocar-se na posição para falar com Deus. Quantas e quantas pessoas. Mas elas se apresentam em oração, né, aleluia, mostrando para Jesus ou apresentando para Jesus as obras delas. Se exaltando, mostrando para Jesus. Irmãos, não precisa mostrar. Deus vê, o Senhor está contemplando as nossas boas obras, nós não precisamos ficar se exaltando. Por que eu falo isso, irmãos? Está aqui dentro do texto, Louvado seja Deus. Nós fomos chamados para adorar a Deus na beleza da tua santidade. Pedir dons espirituais, ser fiel ao Senhor. Não é necessário apresentar as boas obras. Deus tudo vê, tudo contempla. E infelizmente há muitas pessoas se exaltando. E o pior, além de se exaltar, meus irmãos,
além de se exaltar, elas começam a falar mal do próximo. Sabe aqueles que estão caídos espiritual, que estão fracos, que desviaram, aqueles que apesar de ir para o templo para cultuar, eles não vivem a doutrina, não vivem em santidade, né? Está aqui dentro da passagem, os dois subiram para o templo, foram para a oração, o fariseu e o publicano. E quando eles estão ali orando, no versículo 11, o fariseu se colocou em pé, orava de si para si mesmo. Ele orava de si para si mesmo. Não adorava a Deus, mas ficava apresentando para Deus os teus feitos, o que ele fazia, né? Que ele jejuava, que ele fazia isto, aquilo. Nós vemos aqui na palavra do Senhor, né? O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo, para si mesmo. Desta forma, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. O versículo 11. Chamando pessoas de ladrão, maltratando as pessoas, rebaixando as pessoas, e o publicano do lado ali, dizendo, não sou nem como este publicano. Oh, meus irmãos, quantas e quantas pessoas achando que está agradando a Deus porque conhece a doutrina, conhece os mandamentos, acham que estão vivendo a luz da palavra e maltratando o próximo. Irmãos, olha, é com pesar que eu vou dizer, mas apesar de você conhecer a doutrina, pregar a doutrina, se você está se comportando assim, falando mal do teu próximo, falando mal de outros ensinadores da palavra, falando mal de ministérios, eu sinto muito em dizer, mas você está na posição de publicano, porque você perdeu o amor, perdeu a misericórdia para com os tais. A nossa oração tem que ser, Senhor, fortaleça, ajuda, dá vitória para ele, mas não dizer, olha, eu não sou como este, que não tem compromisso com o Senhor, não anda na doutrina e começa a descer o pau nessas pessoas que precisam ser salvas, as pessoas que precisam ser libertas. Estavam os dois no templo, orando, e ali o fariseu se exaltando e falando mal das demais pessoas, chamando até de ladrões, falando mal do publicano, o pobre publicano ali ouvindo, o irmão publicano ali ouvindo aquilo, e ele precisava de uma ajuda espiritual. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui no versículo 12, ele continua aqui se exaltando na oração ali, dizendo, jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Só se exaltando, só se exaltando. Meus amados irmãos, nós precisamos apresentar a Deus as nossas orações, adorações sinceras. Pedir a misericórdia, porque todos nós somos errantes. E eu não estou aqui justificando aqueles que torcem a palavra. Eu não sou a favor daqueles que pisam no evangelho, que enganam as pessoas. Não estou aqui justificando esse tipo de pessoas, não, de forma alguma. Mas eu estou orando por elas, pedindo a misericórdia a favor delas. Mas nunca dizendo que eu sou melhor, que nós somos melhor, nosso ministério, são nós que agradamos a Deus. Não, irmãos. Deus não chamou nós para acabar de matar. Deus não chamou nós para mexer com a moral de ninguém. Existem muitos pregadores da verdade que xingam. Eles xingam palavrões, maltratam no meio da pregação. Maltratam aqueles que ainda não saíram da vaidade. Ainda estão vivendo como o mundo, eles não sabem levar para essas pessoas a palavra e acabam maltratando, mexendo com a moral dessas pessoas. Assim estava o publicano aqui neste texto, né? Ele se exaltando, falando mal das pessoas, falando mal do publicano que estava ali também buscando a misericórdia, né? Nós vemos aqui na Santa Palavra, né? Aleluia, ele se exaltando aqui, né? Aleluia. O versículo 13 vai dizer assim, ó, o publicano estando em pé,
longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício ou tenha misericórdia de mim, pecador. Olha só, meus amados irmãos, este publicano precisando de uma ajuda espiritual. Quando o fariseu começou a apresentar todas as falhas do publicano, aquilo pesou demais. Pesou demais. Deus contemplou a dor do coração daquele publicano. Aquele publicano bateu a mão no peito e disse: Senhor, tenha misericórdia de mim. Naquela hora, o Senhor viu que o publicano queria a libertação. Naquela hora ali, meus amados irmãos, o publicano estava sendo justificado pelo Senhor. E naquele momento ali, por causa da exaltação do fariseu, falando mal das pessoas, falando mal do publicano, naquele momento ali o fariseu foi reprovado. Há muitos fariseus nas mídias, há muitos fariseus, meus amados irmãos, alegando ser os melhores. Oh, meus irmãos, ninguém é melhor do que ninguém. Melhor, bom, poderoso, grande, é só o Senhor Jesus. Todos nós estamos em busca da misericórdia. Vamos ajudar as almas, meus amados. Vamos ajudar as pessoas a se libertar, aplicando a palavra. Olha aqui o exemplo de Jesus aqui. Olha o exemplo aqui. Ele trouxe esta parábola por causa, aleluia, da situação ali. Nós lemos aqui o versículo 9, meus irmãos, né? Ali tinham pessoas ali, alguns ali que confiavam em si mesmo, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Está aí no versículo 9. Quantas pessoas que se alegam ser justas, ser fiel a Deus e desprezam as almas, meus amados. Desprezando as almas. Eu quero nesta noite abençoada e sagrada, pedir para você que gosta da doutrina, divulgue esta palavra, porque há muitos homens com credencial no bolso, maltratando quem não está vivendo em santidade, maltratando quem ainda está na prática do pecado, maltratando aqueles que estão fracos, caídos, que estão sem força espiritual, estão maltratando elas. Nós precisamos entrar com a palavra, porque enquanto há vida, há esperança. Divulgue esta rápida palavra nesta noite, porque há muitos homens e mulheres que se dizem ministros, que precisam aprender isso aqui, saber pregar, saber entrar e sair, que as almas estão perecendo. E entrando pela palavra, imitando o Senhor Jesus, vai haver muitas conversões, mas não vamos maltratar elas, não vamos. Vamos levar a palavra, vamos imitar o Senhor Jesus Cristo. Vamos terminar aqui no versículo 14, está escrito, aleluia, o Senhor dizendo: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. O publicano foi justificado, mas o fariseu foi reprovado. Pensem nisto. Vamos pregar a palavra de Deus, olhar com olhar de misericórdia para aqueles que estão sem forças. Vamos pedir para Deus ajudá-los, usar de misericórdia para com elas, porque senão você vai ser reprovado pelo Senhor. Toma cuidado e nunca rebaixe pessoas ou ministérios alheios. Nunca faça isto, tá bom? Porque é o povo de Deus. É o povo de Deus, e o Senhor Jesus vai levantar muitos caídos, como fez com este publicano. Vai sarar as feridas. O Senhor vai libertar. Louvado seja Deus. Ainda que você machuque quem está do teu lado, a Deus pertence. Jesus vai levantar esta pessoa. Mas o conselho que eu te dou, não machuque ela, mas ajude ela em oração, ajude ela anunciando esta palavra. Ajude ela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu faço este pedido para você, irmãos e irmãs, pregadores da palavra. Tome cuidado, porque as almas pertencem a Deus. As almas pertencem a Deus. Ensine elas
ore por elas e nunca fale mal delas para o Senhor. Ore, adore a Deus, sem apresentar para Deus as tuas obras. Não precisa contar, Deus está vendo tua fidelidade, as tuas obras. Não precisa contar, Deus está vendo. Deus está vendo. Deus vê tudo. Então somente adore, ore, peça mais graça, mais dom, peça para Deus te usar mais, te encher mais da graça, do poder, e nada de ficar se exaltando, rebaixando o próximo, querendo sobressair. Toma cuidado. Esta noite abençoada, esta é uma palavra, é um aviso, é um alerta de Deus, da parte do Espírito Santo. Deus que abençoe a todos, boa noite e até o próximo vídeo, assim querendo Deus. Amém? Deus abençoe a todos.